Olá pessoal, eu sou o Rogério e hoje eu vou comentar referente à terceira temporada do Black Mirror e o episódio número 2, intitulado como Playlist. Vamos lá! É muito interessante esse episódio, porque ele relata o que acontece com a realidade virtual. Muito interessante, mas é sinistro. Vamos lá ao gameplay. Tudo se começa com um jovem que sofre com a perda do pai e tem um péssimo relacionamento com a mãe. Tudo que você deveria fazer na sua vida, ele faz tudo ao contrário. Ele se afasta da mãe, não quer ter nenhum tipo de relacionamento para esquecer o seu sofrimento. Mas, quando ele decide viajar ao mundo, rodando a Austrália, todos os continentes possíveis que ele quisesse passear e conhecer e curtir, tudo bem. Tudo começa ao momento que surge Sônia, uma jovem onde ele tem um relacionamento aí casual e trabalha na área de jogos. Ele começa a procurar emprego. Por quê? Após esse encontro com Sônia, o seu cartão de crédito zerou. Não se sabe se isso foi uma peça que ela fez que induziu a procurar a Showsite, que é um grande desenvolvedor na indústria de games, e aonde ele vai servir como cobaia. É isso que ele é uma cobaia. Já começa aquilo que ele já não deveria de fazer, ser cobaia de um experimento que ele não sabe qual o fruto que isso vai gerar em sua mente. Mas, ansioso por dinheiro, poder voltar aos Estados Unidos e retomar a sua vida, começa a desandar tudo. No caso, esse jovem ele assina um termo de responsabilidade aonde isenta site e sua equipe de toda a responsabilidade. E aí, o desenrolar de toda esta questão do episódio. Ele recebe um implante na região da nuca, aonde vai ter contato com seu cérebro. E aí o negócio começa a ficar realmente sinistro. Inicialmente ele trabalha com o jogo da lontra, fazendo um experimento, batendo na mesa, e do nada para-se aí o teste. Aí o que mais assombra é quando ele vai para um ambiente de uma caverna virtual, toda elaborada em sua mente. Ela não existe. A mente dele elabora esse ambiente, e tudo isso por criação dele. E através dessa caverna virtual é feita numa mansão linda, maravilhosa, só que ela era muito sombria, com móveis antigos, de época, e ele começa a imaginar várias coisas dentro da sua mente, onde a realidade virtual começa a liberar, esse implante começa a liberar todos os seus temores, o seu medo por aranha, o seu medo do valentão da escola, onde ele deixou uma cicatriz aí na sua adolescência, e começa a misturar toda essa realidade. Misturou, aí se você observar a aranha com o rosto do seu amigo que veio gigantesco, enorme, e aí ele começa a surtar. Aí ele percebe que isso não é real, desde o começo, quando ele percebe que não é real, só que quando surge Sônia para resgatá-lo dessa experiência, aí o negócio começa a torcer e ficar estranho. Sônia veio com um apelo de resgatá-lo para ele sair dessa experiência, que sua vida corria risco, já alertando o que estava por vir. E há uma reviravolta, ela se vai contra ele. E Sônia, aí com uma faca, ela espeta, ela vai pelas costas, ela foi traíra, ela foi sacana mesmo. Aí enfincou a faca e ao cair no chão, se percebe que o episódio dá uma dica que aquilo não é real, porque ele não sente a queda ao solo e a faca que está nas suas costas. Só vai perceber quando realmente se lembra disso, quando na luta corporal com o sono ele empurra suas costas. Aí ele sente a dor. E aí o negócio é bizarro, hein? Ele puxa o cabelo da bela moça, puxa, tanto que sai toda a pele do crânio, sai cabelo, couro capilar, sai tudo. E nisso ele lembra que deve ter lembrado que existe a faca, aí ele sente ela perfurando o seu corpo, atravessando pelo ombro. E naquele desespero pela sua vida, ele pega, ele puxa a Sônia diretamente e a mata. Aí quando ele percebe tudo isso, que o negócio não começa a ficar favorável a ele, ele começa a surtar. Ele surta porque o implante começa a tomar conta da sua mente,
e disparar cada vez mais. E aí o que acontece? Ele começa a gritar pela equipe de assistência. Ele já sai, se você perceber aí no meio do, do episódio, ele foi criando camadas de realidade. Ele sai da primeira camada pedindo socorro. Nisso, o que ele volta para uma simulação de um mundo real, ele volta para casa, aí ele encontra a mãe. A mãe sofreu do mesmo mal que o pai. O pai, no final de sua vida, estava com mal de Alzheimer. E a mãe também já não lembrava mais dele. Isso ele menciona lá no encontro com o Sônia, do seu encontro casual, né? Ao acordar da noite de sexo, de amor que ele teve com a moça. Ele relata como era a personalidade do pai no fim da vida, o que aconteceu. E é a mesma coisa que ele volta, quando ele começa a sair dessas camadas de inteligência de realidade virtual, ele começa a perceber que a mãe sofre do mesmo mal ao fazer a chamada. Ao fazer essa chamada, ele percebe que a mãe não o reconhece e faz uma chamada por telefone. E isso foi estranho. É isso que começou a desmontar o processo. E nisso que ele percebe que a mãe sofre desse mal, quando ele... Aí eu acho que é o final da função cerebral dele, que ela foi torrada. Ele arriscou a vida dele, ele torrou a atividade cerebral dele. Ele fritou mesmo. E aí o que acontece quando ele percebe esse mal? Acontece que a mãe já estava debilitada. Aí quando acabou o episódio, finaliza que ele sai desse mundo virtual, ele já estava afinado. E o que acontece? A culpa foi, teoricamente, pelo roteiro, que ao receber uma chamada de sua mãe, que ele havia ligado o celular antes de entrar nesse mundo, que a sua mãe, ao chamar, ativou isso. Mas será mesmo que foi isso? Será que não foi o implante? Ao entrar em contato através da medula, na nuca, uma coisa delicada, através da medula espinhal dele, do cerebelo, aquela região ali da nuca que eu não conheço muito bem. Será que aquilo não ativou e botou todas as frustrações, os seus medos, toda a sua vida que está insatisfatória até o momento para ele? E ele não queria viver aquele mundo. Se você reparar, ele no começo do episódio ele estava sem barba, estava com um rostinho de bebê, e no final, do meio pro final, ele já estava com barba, ele já tinha transportado aquela figura que ele tinha no começo para outra. Será que ele também não trabalhou com esse termo de avatar? Eu quero largar essa vida, eu não quero mais, eu quero, a partir de agora, eu percebi que a barba simboliza uma mudança de comportamento e estilo de vida, e ele queria realmente mudar. Então precisa tomar-se cuidado. O que você deve e não deve fazer é não procurar fugir da realidade. Por mais que você goste, o episódio relata que ele fugiu da realidade dele, ele não enfrentou, ele não quis estreitar relacionamento ou deixar as coisas pratos a limpos com sua mãe. Então tudo isso foi gerado para ele no decorrer do episódio, da fuga da realidade dele. Então fica aí para analisar. A realidade virtual é bacana, mas até onde nós devemos ir, aonde nós devemos mexer no nosso corpo para que isso fique o mais real possível. Vou parando por aqui, concluindo aí o meu raciocínio sobre esse episódio e até mais, até breve.